tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Recentemente eu transformei um cantinho que fica aqui no meu quintal, onde fica a cozinha de lenha do meu pai. E vocês gostaram muito daquela transformação. Era um lugar totalmente abandonado, estava precisando de um tapa no visual. E ficou realmente incrível aquele antes e depois. Foram soluções simples, basicamente limpeza, pintura. Fiz também um fechamento de PVC. Então se você está chegando agora e não assistiu, vale a pena voltar aí e assistir a esses vídeos que estão realmente incríveis. Mas ficou faltando eu passar para vocês o passo a passo de algumas peças que eu usei para compor aquele cantinho, né, para decorar, otimizar. E é isso que eu vou fazer hoje nesse vídeo aqui. São peças fáceis e rápidas de fazer, mas que fizeram toda a diferença lá naquele cantinho. Quero muito que você goste de mais esse conteúdo feito com muito carinho para você. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu tinha essa lata aqui já pintada de branco, dei um primer no fundo porque ela já estava com pontinhas de ferrugem. E depois eu peguei um parafusinho para vir fazendo 2 furos de cada lado, tá? O parafuso, ele deixa a pontinha para fora, então vim batendo aqui com o martelo para não ficar perigoso, não ficar cortando. Vim dar uma demão de tinta, eu não sei se tá dando para ver aí no vídeo, mas o rolo tá duro. Mas não liguei não, fui esfregando a tinta desse jeito mesmo e coloquei para secar. Feito isso, eu vim aqui com essa madeirinha para tentar furar. E foram 3 tentativas, gente. Foram 3 madeirinhas que eu tentei furar, mas no final deu tudo certo. Acho que a broca era muito grande, muito larga, não sei. E aí eu consegui atravessar a madeirinha e vim testando ali com o arame para ver se ele estava passando, porque eu vou fazer uma alça. Até tentei usar a lixadeira elétrica, mas a minha lixa tinha acabado, então eu fui na mão mesmo ali com um pedaço de lixa que eu achei, fazendo o acabamento dessa madeirinha. Ela estava pintadinha de branco, então deu um efeito bem bonito. Vim dando mais uma demão de tinta branca e dessa vez o rolo decidiu voltar a funcionar aí. Ficou bem mais fácil, então ficou um acabamento bem legal na lata. Eu queria ela bem branquinha porque eu decidi fazer um stencil. Prendi o stencil com a fita durex e, por incrível que pareça, gente, esse stencil deu certo, apesar das elevações, das ondulações da lata. Mas o que eu fiz de diferente? Eu vim dando batidinhas com um pincel de cerda um pouco mais firme e a tinta ela não estava muito rala, ela estava bem durinha, tá? Então eu fiz os movimentos de fora para dentro no stencil, arranhando a tinta na lata. Então eu vim fazendo como se fossem risquinhos mesmo, com a tinta um pouquinho mais grossa, apertando o stencil ali onde tinham as ondinhas da lata, né? Para que a tinta não escorresse ali para baixo, mas por ela estar um pouquinho mais grossa, deu tudo certo, tá? E aí eu fiz uma sequência usando diferentes stencils para fazer um painelzinho ali, para que a lata ficasse com cara de peça antiga. E dessa forma eu acho que eu consegui, usando ali a tinta azul, ficou bem diferente. Para completar ali o charme na pintura, eu passei um pouquinho de tinta na parte de baixo da lata e também na parte de cima. Eu cortei o arame de forma que eu passasse ele pela lata e sobrasse um pouquinho dos lados. Vim ali passando uma cerinha na parte da madeira para dar um charminho, com um papelzinho mesmo. Depois de seca, eu limpei bem a mão, né, para não sujar a lata. E vim passando o arame, deixando as sobras para fora. Depois de ajustar tudo, eu peguei o cabinho do pincel, peguei essas sobras de arame e fiz uma espécie de molinha, passando o arame em torno ali da ponta do cabo do pincel. É importante a gente ter cuidado para essa madeirinha da alça não roubar o protagonismo ali da pintura do stencil, né? Para decorar e transformar esse cantinho, eu usei algumas prateleirinhas. Eu queria que todas elas fossem bem lindas, tivessem a mesma cor, que fosse um cantinho bem harmônico. E eu compartilhei esse passo a passo com você. Se você não assistiu, corra lá e assista os vídeos anteriores, porque tá incrível. Mas para esse cantinho aqui em especial, eu queria uma prateleira bem linda. E eu comecei cortando ali um pedaço de tábua que eu tinha acabado de trazer de uma obra, ainda estava cheinha de concreto. Comecei cortando essa tábua e basicamente todas foram feitas do mesmo jeito. Eu tirei os cantinhos, arredondei os cantinhos, lixei e passei uma misturinha feita com betume e querosene. Muitas pessoas me perguntaram do porquê do querosene e basicamente é porque esse tipo de betume ele é à base de solvente. Então para isso, para que ele ficasse diluído, eu precisei usar o querosene com muito cuidado, com máscara, com luvas, né?
para a gente não ter contato ali direto com o produto. Eu finalizei com verniz à base de água. Foi dessa forma que eu fiz todas as tábuas que vocês vão ver, todos os pedacinhos de madeira desse projeto, desse cantinho aí. Eu queria que tivesse uma gancheira nessa prateleirinha, então eu peguei 2 ganchos de cortina. Se vocês observarem, cada um tem uma cor, porque eu catei ele na lojinha onde eu comprei, né? Eram os únicos que eram desse modelo, onde tem só um parafuso. E aí eu fui aquecendo para que ele encaixasse ali no cabo de vassoura, que inclusive foi o cabo de vassoura que eu usei para pintar a parede, tá? E aí, gente, com muito cuidado, né, para não derreter ele, não deformar o gancho, eu fui ajustando, né, modelando ele ali ao cabo de vassoura. E depois que ele já estava encaixado, dei mais uma aquecida para que ele ficasse nesse formato, né, não saísse ali dessa modelagem aí, dessa espessura do cabo de vassoura. O passo seguinte foi pintar essas peças. Eu não pintei só os ganchos, pintei algumas peças com a tinta spray preto fosco. Dessa forma a gente harmonizou, né, algumas peças para que elas parecessem metal e ficaram lindas. Gente, olha o resultado dessa cor, desse brilho dessa tábua. Parece que foi um pedaço de tábua que acabou de sair do beiral de uma laje cheia de concreto. Não tem como, né, gente? Tá linda demais. E aí eu já tinha cortado um pedaço desse parafuso para que ele tivesse a mesma espessura da tábua. Fiz um pré-furo e só depois encaixei ali no lugarzinho. Coloquei também um acabamento do cabo de vassoura antes de instalar a minha prateleirinha lá. Então ela já foi toda prontinha para o lugar. E olha que coisa mais linda que ficou esse resultado. A próxima peça que eu vou mostrar para vocês foi feita com esses restinhos de madeira que sobraram de um pallet. Após eu cortar esse pallet e fazer uma bancada para encaixar a máquina de lavar. Eu mostrei tudo isso para vocês no primeiro episódio da transformação desse cantinho. Lá atrás foi o primeiro vídeo, né, dessa sequência aí. E ficou linda demais essa bancadinha para colocar a máquina de lavar. Mostrei todo o passo a passo para vocês, que foi basicamente cortar essa frente, pintar, fazer um tampo e fazer uma espécie de mesinha ali para encaixar a máquina. Ficou bem legal. Se você quiser conferir, volte aí, que você vai ver essa bancada nos vídeos anteriores, onde eu mostrei todo o passo a passo. E agora sim, com o que sobrou desse pallet, após fazer esta bancada, eu vou fazer uma mini bancadinha bem parecida com essa, e para isso eu vou usar esses pedaços de madeira. Então, eu vou usar essas madeirinhas aqui. A maior eu achei no lixo, juntamente com outro caibro que eu usei lá na bancada para fazer os pés. Tem esse pedaço de caibro aqui que sobrou lá do perfil de PVC e um outro pedaço de caibro que eu já tinha aqui, tá? As ripinhas eu já tinha mostrado para vocês que já estavam lixadinhas. E para fazer o tampo, eu tô usando essas tábuas aqui que eu acabei de tirar, né, de trazer de uma obra, gente. A laje nem tinha secado, não tinha uma semana e já tá aqui, ó, as tabuinhas que eu vou usar. Vou fazer uma prateleirinha e o que sobrar vou fazer o tampo da minha bancada, tá? Ela tá um pouco empenada, vou ter que refazer a prateleira, vocês vão ver aí no decorrer do processo. E aí eu começo cortando esse caibro que vai ser um dos pés, né? E com ela já toda aqui lixadinha, todas as peças já lixadas, eu vou começar a montar. Então eu separo as duas madeiras mais finas, né? Que são caibros, essa deve ter 3x3 mais ou menos. E faço ali uma simulação de como que vão ficar as ripinhas organizadas, tá? Só de olho mesmo, para ver se cabem todas as ripinhas que eu coloquei. Em seguida eu coloco uma madeirinha ali nos pés, vou checando ali com o esquadro se tá tudo certinho. E aí eu começo a parafusar usando uma madeira entre as ripinhas, para ficar mais ou menos certinho, para não ficar tão diferente a distância entre uma ripinha e outra, e venho ali parafusando definitivamente. Nesse processo eu quebrei alguns parafusos, porque essa madeira é muito, muito dura, mas no final deu tudo certo. E com essa frente já prontinha, parecendo ali um pallet, né? Vai ficar bem parecida com aquela bancada grande da máquina, tá, gente? Vai ser uma mini bancadinha. Eu venho então parafusando já as madeirinhas que eu cortei para as laterais, tá? Então eu vou ali meio sem jeito, né? Porque eu decidi fazer no tapetinho vermelho. Mas depois de encontrar uma posição ali apoiando num caixotinho de plástico, eu consigo ali parafusar essas madeirinhas laterais. A ideia dessa bancadinha é fazer ali um abrigo para bujão, tá, gente? E vocês vão ver que vai ser um espaço a mais. Tanto a máquina de lavar quanto o bujão é algo que ocupa espaço, então a gente fica com aquela parte ali de cima sem utilização, sem contar que é bem feinho. Mas a ideia não é tampar o bujão totalmente não, tá? É só otimizar mesmo o espaço e eu vou fazendo essa bancadinha bem parecida com a maior, vai ficar parecendo um conjuntinho.
Depois que ela já estava toda parafusada, eu decidi tirar um pedaço ali na largura, porque a ideia é otimizar o espaço e não aumentar ainda mais o volume de coisas naquele lugar que já é pequeno. Então ali, ó, eu tinha parafusado o pé bem na beiradinha da madeira lateral. Depois o que eu faço? Eu parafuso ele um pouquinho mais recuado para dentro e depois de parafusar os 2 pezinhos traseiros, eu venho cortando a sobra com a tico-tico. Achei que assim seria mais fácil, porque além de ficar mais firme para eu cortar, eu ainda tenho ali os pés parafusados mais ou menos no esquadro, né? Então não vai ficar torto, tão torto, né? E aí eu faço esse processo aí nas 4 madeirinhas laterais, 2 de cada lado, tá? E depois de cortar todas as madeirinhas, eu venho com aquela prateleirinha que eu falei pra vocês que eu cortaria. E como ela ficou muito empenada, eu vou estar usando para fazer o tampo aqui, vou reaproveitar, tá? Eu tive que refazer essa prateleirinha aí, porque eu não queria ela tão empenada. E não adianta, né? Madeira de obra, ela sai ali molhada, ela pega sol, ela acaba empenando mesmo. Então eu acabei refazendo a prateleirinha e usei essa peça aqui para não desperdiçar. Então eu vim aqui posicionando, já pregando no lugar e já fazendo o acabamento. Fiz o corte arredondado e fui pregando as outras logo depois. Fiz uma limpeza a seco porque o tempo não estava bom e estava difícil de secar. E logo depois vim passando a massinha para madeira, não a ponto de deixar a tábua lisa, mas para amenizar a profundidade dos buraquinhos, tá, gente? Não adianta que não vai ficar lisinho, vai ter degrauzinhos entre uma madeira e outra. Não vai ter jeito, mas essa massa vai amenizar a profundidade dos buraquinhos. Em seguida, dou aquela lixada básica para tirar as farpas, para deixar um pouquinho mais liso antes de pigmentar. E logo depois eu venho fazendo aquela misturinha de querosene com betume para deixar todas as tábuas ali do mesmo, mais ou menos na mesma tonalidade, né, gente? E agora eu vou finalizar com verniz à base de água e nesse processo aqui eu passei várias camadas, tá? Fui deixando secar e fui passando outras. No início fica um pouco azulado assim, mas depois de seco fica bem lindo e dá tudo certo. Eu ainda não estava satisfeita, queria minha peça ainda mais linda, e foi quando eu decidi fazer um stencil. Eu usei esses de passarinho, que vocês já conhecem, e usei outros diferentes stencils também para formar uma espécie de painel. Inclusive eu fiz em várias peças diferentes para compor aquele cantinho. Esse mesmo tipo, essa mesma sequência aí que vocês vão ver, onde eu usei os stencils de passarinho, usei galhos de lavanda. Já sobre a tinta, vocês vão ver já como que eu fiz na peça seguinte, onde eu detalhei ali como que eu cheguei nesse tomzinho de marrom, que ficou lindo demais e sobressaiu muito na madeira escurecida. Então vocês guardem aí que já eu vou mostrar como que eu fiz essa tinta para vocês. Então eu fui ali compondo, nesse momento aí a gente precisa usar a nossa criatividade, né? Vai muito do gosto, de como que a gente quer esse painelzinho. Eu aqui usei as figuras e usei também letras, usei arabescos, para que essa madeira parecesse ter saído de outro lugar, né? Para que parecesse ter sido reaproveitada como as peças farmhouse costumam ser. Com a tinta do stencil já seca, hora de passar uma camada de verniz à base de água para formar uma película protetora e essa tinta não se soltar, não arranhar, né? Não se desprender daqui, já que ficou tão linda. Então eu dei uma camadinha aí de verniz para estar protegendo, para estar dando uma proteção a mais para a minha bancada. Afinal de contas, além de abrigo de bujão, ela também vai ter a função de abrigar sobre ela um galão de água. Uma peça que sem dúvida teve uma utilidade muito grande, além de decorar também esse espacinho, já que nos ajudou tanto a organizar e otimizar esse espaço. Diz para mim aí se você gostou, o que você achou da nossa bancadinha rústica, que além de abrigo de bujão, é também uma mesinha para galão de água. Eu vou pintar esse pedacinho de MDF que tá forrado aqui com fórmica, mas antes eu passei um pouquinho de tinta esmalte nas laterais, porque essa tinta que eu vou usar ela não cobre MDF cru. Agora eu vou bater esse spray aqui, vou deixar essa peça bem pretinha, porque eu vou montar uma bandejinha. Para isso eu vou usar um pedacinho de madeira que já está preparado aqui, cortadinho dos lados aqui, ele é reto, arredondei as pontas e agora eu vou parafusar o pedacinho de MDF, a minha bandejinha, e eu começo parafusando pelas laterais e logo depois eu parafuso ali no meio. Agora eu vou colocar aqui nada mais do que 2 abraçadeiras de cano para fazer aqui a alcinha da minha bandejinha, mas antes eu dou uma ajustada para saber se as duas estão do mesmo tamanho. Como é um material maleável, é bem tranquilo de fazer isso.
E certa de que as duas estão do mesmo tamanho, eu vou parafusar. Mas eu decidi fazer uma arte aqui na minha bandejinha. Comecei misturando a tinta rosa, depois coloquei umas gotinhas de marrom. Usei também um pigmento verde para obter aqui uma corzinha diferente para fazer o meu stencil. Tudo pronto e agora já posso finalmente parafusar as minhas abraçadeiras, quer dizer, as minhas alcinhas. E se você quiser camuflar ali a cabeça dos parafusinhos, você pode vir passando um pouquinho de tinta, mas eu não fiz isso, eu acho bonitinho o parafuso aparente. Eu não filmei, mas eu finalizei passando verniz à base de água em cima de toda a peça. E dá para acreditar que tudo isso aqui foi transformado com reaproveitamento? Madeira velha, cabo de vassoura, gancho de cortina. E além de material velho reutilizado, teve muita criatividade, muito amor e carinho também. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, assista porque foi inacreditável a transformação de tudo isso por aqui. Vou deixar uma playlist na descrição do vídeo onde você vai poder acompanhar todo esse passo a passo, tudo que rolou por aqui. E se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer imensamente pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Tchau! Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question